São Paulo dá prazo final para acertar a contratação de jogador. Vamos comentar aí sobre isso. Tem mais informação de mercado para a gente comentar sobre mais um jogador aí que pode estar indo para o Bragantino, Gabriel. Que história é essa? Vamos falar aí sobre a situação, vamos comentar sobre reforço, meu querido. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Você que é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Certo, rapaziada? Bom, meu parceiro, o negócio é o seguinte, ó. Partida de terça-feira, voltam aí as Copas, né? Tem São Paulo e Goiás aí pela Copa do Brasil. E depois do jogo de ontem contra o time do Fortaleza que a gente perdeu, tivemos aí o fim aí, né, daquela sequência gigantesca que só tinha Campeonato Brasileiro, até porque tem muito tempo que não tem Copa aí já, né, nem Libertadores, nem Copa do Brasil, mas já vão voltar aí agora. Tá aí, ó. São Paulo encerra a maratona do Campeonato Brasileiro com 52% dos pontos, mais longe do líder, tá? O São Paulo fez 14 jogos consecutivos do Campeonato Brasileiro desde que começou em junho, né? De junho pra cá. Sem precisar dividir atenções com as Copas, né? Copa do Brasil e também a Copa Libertadores da América. Nesses 14 jogos consecutivos, o São Paulo teve 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Conseguiu 22 dos 42 pontos em disputa, que daí 52,3% de aproveitamento, tá? Eu acho, cara, que por ser, né, por 14 jogos seguidos, só brasileiro, o foco era só brasileiro, porque não tinha Copa, né, vai ter isso agora. Eu acho que foi ruim, tá? Por 6 vitórias e 4 derrotas. 4 derrotas aí, 6 vitórias e 4 empates. Ah, Gabriel, mas o São Paulo tá ali em sexto lugar. Cara, vamos lá. Primeiro, que a gente tá 4 pontos aí do Fortaleza, que é o primeiro time do G4. E o Fortaleza tem um jogo a menos, que eu nem sei contra quem e quando vai ser. Se vencer o jogo, ele pode abrir 7. 7 pontos é 3 rodadas de diferença. 3, né? 3 rodadas de diferença. Aí, tem uma porrada de time atrás do São Paulo que tem um caminhão de jogamentos. O Bragantino tem jogamentos, o Atlético Paranaense tem jogamentos, o Inter tem 5 jogos a menos, e tem mais time com certeza que tem jogamentos. O Cruzeiro da nossa frente tem jogamentos, Então, irmão, pra mim o balanço aí dessa maratona de Brasileirão, pra mim foi bem abaixo do que eu esperava. Acho que o time tinha que estar pelo menos ali entre os 4. Se não for entre os 4, tivesse ali ponto a ponto com o Fortaleza. E não tá, Não tá. Mas depois que perdeu o confronto direto em ontem, tá? Então, pra mim, esse recorte aí da maratona do Brasileirão de 14 rodadas seguidas, pra mim, infelizmente, foi ruim, tá? Na minha opinião, né? Tem gente que acha que tá bom, que tá legal, enfim, cada um tem a sua opinião. Aí, né, cara? E agora fica bem complicado aí o G4, porque como eu falei, tá 4 pontos com jogo a menos. O Fortaleza, no caso, tem 4 aí, cara. Até o G4 agora fica complicado, mesmo tendo muito campeonato aí, né? Até porque agora divide as atenções pras Copas, não é só o brasileiro. Luciano toma o 3º cartão no banco de reservas e não joga contra o Flamengo. Que maravilha, hein, seu Luciano? Olha só isso aqui. O Luciano foi advertido aos 11 minutos do primeiro tempo por reclamação, enquanto estava no banco de reservas. Ah, cara, olha, eu gosto do Luciano, acho ele um jogador decisivo, defendo ele quando tem que defender, mas o cara tomar um cartão com 11 minutos no banco de reserva por reclamação é o fim do mundo, né, cara? Não dá, gente. O time tem 3 jogos que não ganha no Brasileiro. Perdeu, né? Foi Juventude, empatou com Juventude, empatou com o Botafogo e depois perdeu por Fortaleza. 3 jogos que não ganha. Aí depois a gente vai enfrentar o Flamengo, que é o próximo jogo no Morumbi semana que vem. E o Luciano não vai jogar porque tomou um cartão no banco com 11 minutos de jogo, cara, por reclamação. É um negócio assim que é uma palhaçada, né, cara? Não tem a menor condição disso aí, tá, cara? Não dá, sinceramente, tá? Não tem condição alguma. Isso aí não, tá? Pelo amor de Deus, cara. É um negócio bem complicado e difícil de defender, viu? Bom, ontem, rapaziada, depois do jogo, o Baby aí, né, o líder da Independente, rapaz, fez aí um vídeo, né, com tom de cobrança, né, pedindo reforços e criticando o Juan. Olha aí, organizada do São Paulo aumenta coro e pedido por reforços para a equipe e detona Juan. Após a derrota para o Fortaleza, que mantém o São Paulo no G6, mas que impediu o crescimento e atingiu a 3ª partida seguida sem vencer. Em suas redes sociais, o presidente da torcida Independente, que é a principal organizada do São Paulo, reclamou e pediu
reforços, né? Exatamente, pediu reforço no vídeo que ele gravou lá ontem, pediu contratações, que precisa de contratações, inclusive o Zubeldia na coletiva até falou que ele não tinha opções aí de volantes, né? Mas aquele tom de crítica aí por contratações, que é a posição mais carente talvez que seja aí do São Paulo. E o Baby fez a mesma coisa e criticou muito também o Juan, pô, o jogador displicente, desligado, que já assinou pré-contrato com outro time. Ele tá falando evidentemente do Juan, né? Até porque o Juan, né, pô, no gol do São Paulo anulado, por impedimento, tinha 5 jogadores de São Paulo, corredor de Fortaleza, ele conseguiu dar o passe pro cara de impedimento, demorou 2 horas para dar o passe pro Nestor e acabou, né, cara, tendo um erro grande ali, infelizmente, no gol anulado do São Paulo. E o Baby pedindo reforço, cara, tem que contratar, velho, todo mundo tá contratando, aí você pode ter que contratar, não só porque os outros estão ficando mais fortes também não, assim que a gente precisa. Trouxe o Marcos Antônio, uma presença de zagueiro, de lateral esquerdo, de mais um volante, né, que tem essa novela braba aí do Thiago Mendes. Então, cara, eu concordo com as críticas aí que o Baby fez, tá bom? Falando em crítica, mas agora por um outro lado aí, né, falando sobre a diretoria do São Paulo, ontem depois do jogo, tá, o jornalista Arnaldo Ribeiro, né, jornalista São Paulino, todo mundo conhece ele, né, ele e o Tirone tem um canal deles aí, e o Arnaldo, cara, fez uma crítica que eu acho que ela é muito importante, eu concordo plenamente, olha só. Após a derrota contra o Fortaleza e mais uma arbitragem terrível, o jornalista Arnaldo Ribeiro atribuiu à direção do São Paulo os erros sucessivos que o clube vem sofrendo e que a falta de cobrança e pressão da diretoria ocasionam o que vem acontecendo, né? Para o Arnaldo Ribeiro, entre todas as diretorias do Brasil, a do São Paulo é a mais passiva de todas e que vem atribuindo ao técnico e seus auxiliares reclamações, ao invés da diretoria protestar. Foi o que comentou aí, né, o Arnaldo Ribeiro, e eu concordo plenamente, cara. Tem até um outro ponto que é importante, ó. O clube vem pagando por arbitragens, e o Arnaldo até falou que o São Paulo é cobaia de árbitro. Eu concordo plenamente. É a diretoria mais passiva do Brasil. O que a CBF e a arbitragem faz, o São Paulo, a diretoria, né? São Paulo não, a diretoria do São Paulo, eles põem o rabo entre as pernas e se acovardam, não faz nada. Não faz nada. Por exemplo, mais uma, vamos lá, mais uma. Né? Teve outra, mais um pênalti ridículo que foi marcado, nem pênalti foi pro Fortaleza. Vocês perceberam que quase todos os times grandes ou os principais clubes do Brasil, todos eles vão ter aí 3 dias de descanso dessa rodada do Brasil no final de semana pro jogo da Copa do Brasil? Perceberam? O Corinthians joga hoje, mas depois vai jogar só na quinta-feira contra o Grêmio, né? Vai ter 3 dias aí, né, de descanso, é 4. O Palmeiras vai jogar quarta-feira, mas jogou ontem no sábado. Jogou sábado, mas joga na quarta, tá? O time que vai ter 2 dias de descanso aí é o Flamengo, tá? O Flamengo, porque o Flamengo joga hoje contra o Atlético Goianiense, já tá jogando e joga na quarta-feira, só tem 2 dias de descanso. Mas o Flamengo joga hoje em casa e quarta-feira também em casa, ele não tem desgaste de viagem. O São Paulo tem só 2 dias de descanso, né? Jogou sábado ontem e vai jogar terça e tem uma viagem gigante para Fortaleza, né, cara? Que é uma viagem muito desgastante, uma das mais longas, né? Falando aqui de Brasil, das viagens mais longas. Aí é quando você vai enfrentar o Fortaleza lá. Então o São Paulo, cara, é o time aí mais prejudicado em todos os aspectos. Tem arbitragem, intervalo de um jogo pro outro. Todo mundo vai ter aí um calendário mais favorável, né? Dessa rodada pro próximo jogo da Copa do Brasil. O São Paulo acho que vai ter menos tempo de descanso e tem uma viagem gigantesca de Fortaleza para São Paulo. Mas para a diretoria de São Paulo tá tudo certo, né, cara? Os caras não fazem pressão, aí não manda mudar a porra do jogo contra o Gás para quarta-feira, não manda, deixa para terça-feira aí mesmo, né, cara? A diretoria de São Paulo é um negócio assim, vergonhoso, cara. Os caras aceitam tudo que a CBF faz, os caras aceitam aí. É um negócio assim que é impressionante. Tipo, a gente reclama aqui muito de arbitragem, reclama de CBF, né, cara? Pô, 1 milhão de coisas que a CBF faz e que a gente reclama. Mas, cara, a CBF é ruim, né? É um lixo. E pior ainda é quem aceita, né? As palhaçadas, as atitudes da CBF aí contra o São Paulo. Né? Um negócio assim bizarro, né, cara? Bizarro. Aí, tá bom? Enfim, vamos falar aí sobre o Eric, rapaziada. Tinha saído algumas notícias, né, durante a semana aí, de que o Bragantino estaria interessado na contratação do Eric, que vem jogando pouco aí, né? Tem poucos minutos aí no São Paulo. A gente até comentou sobre isso no vídeo de mais cedo, né? O Zubeldia respondeu pergunta sobre isso, porque ele veio jogando pouco aí. Tá aí a informação do blog do São Paulo. Após notícias sobre um suposto interesse do Bragantino em Eric,
ponta do São Paulo, que está tendo muito pouco espaço com os Beldia? Após muitas perguntas, o blog do São Paulo consultou a respeito junto às suas fontes dentro do São Paulo. Apesar de fazer sentido e o Bragantino poder perder o Elinho, que segundo informações tem interesse da Europa, o jogador poderia entrar exatamente na função dele. No caso, o Eric entra na função do Elinho, né, que pode estar de saída do Bragantino. Mas nada chegou ao São Paulo. O único atleta que realmente recebeu sondagens do time de Bragança Paulista foi o Lisieiro, que renovou o seu contrato e fica no São Paulo. Uma saída do Elinho do Bragantino geraria um grande retorno financeiro ao São Paulo, que tem 35% dos direitos econômicos do jogador, que é especulado no Ajax. Tem essas especulações aí notícias, né, de que o Ajax está querendo aí o Elinho. O São Paulo tem 35% aí, né, aí, pode sair o Elinho e chegar o Eric para substituir o Elinho, mas segundo o blog do São Paulo, teve algumas especulações que eram sobre o Eric no Bragantino, mas segundo o blog não tem nada, tá? O Bragantino não fez nenhum tipo de sondagem aí pelo Eric, pelo menos por enquanto. Mas teve pelo Lisieiro, a gente até comentou isso aqui, né? Foi informação que já tem umas 2 semanas, assim, quando o Lisieiro voltou a treinar pelo São Paulo, que ele voltou do empréstimo dele da Suíça, o blog trouxe essa informação aí que o Bragantino fez uma sondagem pelo Lisieiro, né? Mas quando eles fizeram a sondagem, o São Paulo ele tinha acabado de voltar e o Zubir estava analisando ainda ele para saber se ele ganha a oportunidade ou não, como estava acontecendo também com o Jackson Mendes, que são os 2 volantes que voltaram recentemente aí de empréstimo. Enfim, acho que é um jogador que tem que ganhar mais oportunidade, é aquela questão que a gente comentou com vocês. Não é que o cara vai entrar, vai mudar o São Paulo, vai decidir tudo, não, tá? Porque ele nem tem esse nível, mas o banco do São Paulo ali, todo mundo entrando mal, porque o cara não pode ganhar mais minutos para ter mais oportunidade. Todo mundo entra e joga mal, porque o outro lá tá encostado, não pode ter mais minutos, né? Se os que estivesse na frente dele jogasse bem, beleza, é ele que corra para ter espaço dele, mas não, tá todo mundo jogando mal. Rato, André Silva, Juan, todo mundo que entra mal, né? E ele vem jogando pouco. Tá bom? Continuando no tema mercado da bola, meu parceiro, vamos falar sobre um jogador aí que parece que tá virando mais uma novelinha mexicana. É impressionante como tudo vira novela mexicana no São Paulo, apesar que essa novelinha aqui não tem muito a ver com São Paulo. Tá a informação do blog do São Paulo. Maurício Lemos. São Paulo espera mais um pouco, mas só vai aguardar o zagueiro somente até a próxima semana. O acerto do São Paulo com Maurício Lemos é algo que não depende mais do tricolor. Depende unicamente de um detalhe entre o jogador e o Atlético Mineiro. Mesmo que aleguem que não há pendências, o jogador quer garantias do Atlético Mineiro. Por isso, ainda não compareceu ao Morumbis. O zagueiro, que conta com o aval do técnico Luiz Belgia, vê o empecilho em meio à burocracia de dívidas combinados posteriores com o time mineiro. O São Paulo só assumirá os salários até que ele deixe o clube. O uruguaio quer jogar no São Paulo, mas não quer abrir mão de seus vencimentos passados. O São Paulo aguarda somente até a próxima semana, senão vai desistir do jogador. Tá, rapaziada? Então tá a informação do blog do São Paulo. O São Paulo já tem acertado aí com o Maurício Lemos, né, um contrato ali, e com o Atlético Mineiro empréstimo já tem o quê? Uns 10 dias aí, já uma semana ou mais. Mas até agora não foi carimbado, ele não veio para São Paulo, porque tem aí, né, cara? Assim, o Atlético Mineiro diz que não tem nada, mas segundo informações, o Atlético Mineiro tem dívidas aí com ele, algumas pendências passadas, e é por isso que ele ainda não veio para São Paulo para fazer exame, né? Assinar contrato ia ser anunciado oficialmente aí, porque ainda estão resolvendo essas burocracias aí, essas pendências financeiras que o Atlético Mineiro tem com o Maurício Lemos. Ele não quer abrir mão de vencimentos passados aí. Enquanto isso, São Paulo tem tudo acertado com ele, como a gente comentou, e já tem um empréstimo também atrelado, acertado aí com o time do Atlético Mineiro. O que falta agora, cara, né? Pra você ver como é que o São Paulo é, cara. O São Paulo tem 1 milhão de novelas de jogador que demora um ano pra vir, que enrola, que não sei o quê. Até quando não é culpa do São Paulo, tem novela, né? Porque tem que esperar o cara se resolver com o Atlético Mineiro, sendo que o São Paulo já tá citado com o Galo e com o jogador. Não tem o que o São Paulo fazer. Agora é esperar. E o São Paulo, segundo o blog do São Paulo, o tricolor só vai esperar aí até a próxima semana, senão vai desistir do jogador. Até porque, irmão, a janela já abriu, agora tem um momento mais importante da temporada, tem que vir logo, dá pra ficar esperando. Os caras, a vida inteira, os caras se deixam lá, tem que resolver isso aí logo, né? Aí tem uma questão, rapaz, olha só. A informação também do blog do São Paulo. Uma possibilidade colocada à mesa é que o São Paulo assuma um contrato de 2 anos com o defensor e ele não retorne mais ao Galo.
algo que ainda não foi bem desenhado, tá? Então, a princípio, contrato é de empréstimo de 1 ano, mas também tem essa possibilidade aí, né, dele vir pro São Paulo por 2 anos de contrato, ele nem voltar pro Galo. Enfim, vamos aguardar aí para saber qual que vai ser o desfecho final, né, dessa novela aí, envolvendo o Thiago Mendes, né? Aguardar eles se acertarem lá, porque não dá pra esperar a vida inteira o Maurício Lemos, né, cara? Novela pro jogador que vem pra ser segundo reserva, porque o primeiro é o Ferez. Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.